Sejam bem-vindos. Hoje, continuação do nosso estudo sobre o Espírito Santo. E hoje nós vamos ver sobre os dons do Espírito Santo, tá bom? Eu quero fazer uma oração. Me permita abençoar a sua vida nessa live em nome do Senhor Jesus. Juntamente com o pastor Wellington, estamos aqui para ministrar ao seu coração. Pai querido e Deus amado, estamos na tua presença, estamos abençoados porque confiamos e confessamos a obra que foi concluída e consumada na cruz do Calvário. Pai, nós acreditamos que o Senhor, meu Pai, está conosco através do Espírito Santo e estamos aqui para fluir, meu Pai, do teu entendimento e crescer, meu Pai, na graça, crescer no conhecimento daquilo que o Senhor derramou sobre nós, que é a presença do Espírito Santo. Que possamos, através deste estudo, que possamos, através deste entendimento, trazer, meu Pai, clarificação de propósitos, que possamos, meu Pai, aproximar cada vez mais essas pessoas à tua presença em nome do Senhor Jesus. Entregamos as nossas palavras nas tuas mãos, que o Senhor venha falar através de nós nesta live, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amém. Pessoal, então hoje a gente vai falar sobre os dons do Espírito, tá bom? Fiquem atentos, não se distraiam por nada. Estamos aqui para abençoar a sua vida e te trazer um pouco de entendimento. Como foi dito ontem também, o estudo completo sobre o Espírito Santo nos cobraria um tempo muito maior, né? Lives e mais lives, e ainda faltaria, porque não tem como nós explicarmos a plenitude do Espírito Santo. Nós somos e estamos pautados sobre aquilo que nós recebemos biblicamente, e por mais que pareçam poucos os textos, a plenitude da manifestação ela é gigantesca e extraordinária. Ontem foi bem dito, ontem foi bem explicado a respeito do porquê precisamos do Espírito Santo e do porquê nós temos que entender que o Espírito Santo está em nós. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os dons do Espírito e eu quero dar uma pequena introdução aqui, e aí o Wellington já vai estar com a palavra, só para você entender. Os dons do Espírito Santo são capacidades, são habilidades para que a igreja seja edificada, para que a igreja venha crescer em unidade e venha crescer em entendimento e venha expandir o reino de Deus. Tudo aquilo que o Senhor Deus ele dá para a igreja, ele não toma de volta. E por isso que os dons são irrevogáveis. Independente se a pessoa está ou não na condição de manifestar o reino de Deus, se um dia ela recebeu o entendimento do dom do Espírito, ela não terá mais arrancado dela o dom do Espírito. Então entenda, o dom não tem a ver, e nós vamos falar sobre isso, eu até quero trazer uma reflexão sobre isso, mas só para você entender de primeira agora, os dons não têm a ver tanto com o caráter da pessoa. Não quer dizer que a pessoa sem caráter ela vai manifestar os dons, mas só para você entender. Os dons são a habilidade da pessoa mover através do Espírito. E por que eu quero dizer isso? Porque eu já quero destruir na tua mentalidade esse paradigma que a gente tem de que muitas pessoas elas são usadas por Deus, mas muitas das vezes elas não têm um comportamento cristão, um comportamento de alguém que vive em comunhão com o Espírito Santo. Nós temos o péssimo costume de ver uma pessoa pregando bem, de ver uma pessoa cantando bem, de ver uma pessoa de repente fazendo uma oração de cura, de ver uma pessoa até falando em línguas. E nós já, com o nosso preconceito, julgamos que a pessoa é cheia do Espírito Santo, julgamos que a pessoa ela é cheia de Deus, quando na verdade, não. Isso não atribui a pessoa ter um comportamento santo, um comportamento cheio da presença de Deus. Porque são habilidades, e são habilidades que são irrevogáveis. Uma vez que a pessoa teve contato a este entendimento e exercita esse entendimento, Deus jamais arrancará dela. Eu trabalhei durante quase 3 anos
com moradores de rua aqui na cidade de Itapecerica da Serra, e o que eu mais encontrei foram homens e mulheres que estavam na igreja, que eram às vezes até exerciam algum título eclesiástico dentro da igreja e que pregaram praticamente para mim quando eu fui levar uma sopa. E você observando aquilo ali, você diz, olha como uma pessoa é cheia de Deus, olha como uma pessoa é cheia do Espírito Santo por conta da habilidade de trazer uma palavra de conhecimento. Então não tem a ver com um caráter cristão. Jamais julgue uma pessoa pelo dom. Amanhã a gente vai falar sobre os frutos. Entenda, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não demonstra isso a partir dos dons, mas a partir dos frutos. Agora é lógico, para você receber os dons, é necessário que você se aproxime de Deus. Mas isso não é uma regra. A pessoa que tem o dom do Espírito não significa que ela está em comunhão com o Espírito Santo. Então hoje nós queremos trazer aqui uma clarificação a respeito dos dons e o que eles representam, mas é lógico, o estudo que nós estamos dando aqui para você é no máximo um jarro da água que representa um oceano todo. Então a gente espera trazer para vocês aqui um entendimento que venha levar vocês a buscar ainda mais daquilo a qual nós estamos falando hoje, em nome do Senhor Jesus. Wellington, seja bem-vindo, você já deu aí o seu boa noite. Wellington, hoje o tema é sobre dons do Espírito e que Deus possa te usar também nessa live. Boa noite, pessoal, mais uma vez. E o que eu começo falando é como o apóstolo Paulo, ele falou para a igreja de Corinto, né? O apóstolo Paulo, ele falou da seguinte maneira para a igreja de Corinto, no capítulo 12 de 1 Coríntios, no versículo 1, ele fala, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, né? Não sejais ignorantes acerca dos dons espirituais. Mas a igreja de Corinto, a Bíblia vai nos falar em 1 Coríntios, que ela era a igreja com que ela se movia em todos os dons. Elas eram cheias de todos os dons. Então não era uma igreja que não conhecia os dons espirituais. A igreja de Corinto, ela conhecia os dons espirituais. Mas o que o apóstolo Paulo está falando é que não basta somente nós conhecer os dons espirituais sem saber como se mover nos dons espirituais. Porque o que Deus ele vai fazer, ele não vai fazer sozinho. Os dons espirituais são o quê? São a ligação nossa com Deus e a manifestação de Deus através de nós para os homens. Sim. Né? Então, não adianta a gente só saber sobre os dons espirituais, mas nós temos que saber como se mover também nos dons espirituais. E a igreja de Corinto, ela tinha todos os dons, mas ela não sabia como mover nos dons espirituais. E o desejo do apóstolo Paulo era para que a igreja de Corinto fosse uma igreja que se movia no dom espiritual, nos dons espirituais, por causa que os dons espirituais são para a edificação da igreja. Os dons espirituais não têm a finalidade de para mim, mas sim para o bem de todos, para um bem comum, para um bem coletivo, né? Então, muitas das vezes as pessoas possam ter um entendimento errado. O dom de cura é para me orar quando eu estiver doente. O dom de maravilhas, de milagre, é para fazer milagres na minha vida? Não. Quando nós temos o dom de cura, dom de milagres, né? Que é o mesmo que o dom de maravilhas, o que está falando aqui em Coríntios, é para o bem comum. Então é nessa base, assim, pastor, com que nós queremos falar acerca dos dons espirituais. Para todos que estão nos assistindo, não ser ignorante acerca disso, mas nós queremos trazer um entendimento para, através desse entendimento, as pessoas passarem a buscar de uma forma ciente. E tem pessoas que já receberam até imposição de mãos. Eu já recebi, o pastor Wesley estava comigo, nós estávamos em uma reunião, e o rapaz sobre a minha cabeça, ele profetizou que, né, sobre ser profeta para as nações. Então ali foi uma profecia de imposição de mãos. E o apóstolo Paulo, ele fala isso para Timóteo. Ele fala assim, Paulo fala para Timóteo para ele não negligenciar o dom que estava sobre ele, não deixar de lado aquele dom que estava sobre ele, mas é para ele se dedicar naqueles dons. Então muitas pessoas já estão
com os dons espirituais, já receberam imposição de mãos. Pessoas que estão nos assistindo, né, algumas delas, já até receberam o dom, já se moveram nos dons espirituais, já oraram por cura, por maravilhas, né, por interpretações de línguas, assim, por poder, né, por dom da fé, já se moveram por muitas maneiras, mas hoje esse dom está frio, né? Assim como o Espírito Santo se esfria, o dom também nós temos que sempre estar buscando mais, sempre em contínua oração, estar apresentando esses dons espirituais. E aí foi o que o apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 6, foi o que o apóstolo Paulo, ele falou para Timóteo, falou para o jovem Timóteo, né? Falou assim, Timóteo, reaviva o dom que há dentro de você. Então, nós temos que ter essa conexão também, de nós avivar o dom com que há dentro de nós. Não é só uma parte de Deus. É o que? É essa conexão, em sempre nós estar ligado com Deus, né? E foi até algo com que a gente mandou no grupo da intercessão, é que muitas pessoas estão há 20 anos na igreja, ou até mais tempo, né? E as pessoas falam assim, mas eu não recebi nenhum dom espiritual ainda. Por quê? Chegou uma pessoa agora, né, e já recebeu os dons espirituais, porque a Bíblia vai nos falar, tanto em 1 Coríntios 12, 31, quanto também em 1 Coríntios 14, versículo 1, fala que nós temos que desejar os dons espirituais. Nós temos que ansiar, nós temos que buscar com cuidado, nós temos que buscar com atenção. Calma aí, pastor, meu áudio tá baixo ou tá legal? Tá normal, eu acho que tá baixo para irmã. Dá uma verificada, irmã. Pessoal, vê se o áudio tá bom. Eu acredito que esteja normal. Aqui para mim tá normal. Então vamos seguir aqui, né? Pode continuar, se caso estiver baixo, o pessoal vai comentando. É o que o Lucas Sintra falou aí agora, né? Falou, muitas pessoas estão com os dons, só está faltando avivar, exatamente isso, é incendiar os dons. Aí, ó, tá ok o som aí pro pessoal. Então vamos lá. Muitas pessoas não receberam os dons porque não desejam, né? Esse desejo tem que partir de nós. E como que nós podemos encher a nossa oração? Pode ver que os dons, o mover de Deus, ele sempre se move na oração. A oração, ela abre porta para o sobrenatural. A oração, ela abre porta para a manifestação de Deus por meio do Espírito em nós. Aí vem os dons, né? Para o bem comum. Tudo vem por meio da oração. Então, nós temos que buscar os dons espirituais, né? E o apóstolo Paulo, ele fala algo muito bom, né? Quer ver em capítulo 12, versículo 31. Ele fala assim, ó, portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Então ele está falando, procurai com zelo os melhores dons. E aí, tem dons melhor um do que os outros? Não, não tem dons melhor que os outros. Mas é aquele com que você se identifica mais. Aquele com que você tem mais vontade de fazer. Eu, por exemplo, tenho muita vontade de cura, dons de maravilhas. Então, isso é o que Deus colocou ao meu coração, o que eu sinto, que eu tenho vontade de mover na vida de outras pessoas. Então, nas minhas orações, eu vou estar sempre apresentando, buscando com atenção, buscando com força esse dom espiritual para poder se mover nele. Os dons que você mais busca em oração é os dons que você mais vai se mover durante a sua vida inteira. Os dons que você mais busca em oração é os dons com que você vai mais se mover, né? Então, aí é que está a questão. Nós temos que buscar esses dons. Temos que desejar, procurar com zelo os melhores dons. E assim vai ser derramado sobre você, né? Pastor, vai pontuando alguma coisa aí? Não, se você quiser continuar, pode continuar. Depois eu vou trazer um pouquinho das especificações dos dons. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daí. Ah, tá bom. Então, buscar os dons. E como os dons vão se mover em nós para ser assim de uma forma objetiva e clara, para não confundir ainda mais a mente das pessoas, né? Por causa que os dons espirituais, as pessoas acham que é algo extraordinário.
E as pessoas vêm em busca dos dons espirituais achando que realmente são extraordinários. Eu vou se mover, eu vi outras pessoas fazendo, eu vi outra pessoa orando para curar, eu vi outra pessoa fazendo e aconteceu o extraordinário. Não, é o simples. Para nós com que vamos até mesmo assim profetizar, fazer algo é simples, mas para quem vai receber é extraordinário. Né? Você pode ver até o próprio caso de Naamã quando ele procurou o profeta. Quando ele foi procurar o profeta, nem recebeu ele. O profeta nem recebeu ele. E aí o profeta falou assim, vai e mergulha 7 vezes no rio. Simples, bem simples assim. Até Naamã, ele ficou bravo. Ele falou, achei que você ia orar por mim, achei que você iria invocar o seu Deus, e aconteceu sobrenatural. E ele falou, então eu vou embora, porque lá onde eu moro tem rios melhores do que isso. E aí o servo de Naamã foi quem falou, Senhor, se ele te pedisse algo ainda mais difícil, você não iria fazer? Sim, iria. Então por que você não vai, só mergulha lá 7 vezes no rio mesmo, né? E aí Naamã pegou, falou, foi lá e obedeceu, mergulhou 7 vezes no rio, foi algo simples e aconteceu extraordinário. Então as pessoas acham que é algo extraordinário, mas não. Os dons espirituais, quando você está em oração, está em constância ali com Deus, Deus ele vai se mover através de você para os bens de todos. Os dons espirituais também é para outras pessoas verem que Deus está em nosso meio. Então também é uma forma de Deus se apresentar em nosso meio, é pelos dons espirituais. Muitas pessoas, muitos não cristãos, quando eles estão em uma igreja e acontece alguns sinais, né, dos dons espirituais com o que está acontecendo ali, ali é despertado algo neles que eles passam a ser cristãos. Então é também para mostrar a presença de Deus em nosso meio. Né? Então, como que funcionam os dons espirituais? Depois que você está orando, você está buscando com zelo aqueles melhores dons com que você quer receber. Aí vem um testemunho interior. É que o Espírito Santo que está em nós, é o que fala em Romanos capítulo 8, fala que o Espírito que está em nós testifica com o Espírito de Deus que nós somos os nossos filhos. Então, nós temos uma ligação com Deus. O que acontece? Muitas vezes você está em um culto, você está em casa, você está no trabalho, você está no carro, e aí daqui a pouco você vê uma pessoa e vem uma palavra de conhecimento para aquela pessoa, né? Ali é Deus, é de uma forma simples, até mesmo com que os dons trabalham. Então, ele testifica no seu coração. Fala assim, ó, tem uma revelação para tal pessoa, assim, 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 aquela pessoa está passando por isso, por isso, por isso, por isso. Muitas das vezes você fala, será, Senhor? Será que é isso mesmo com que essa pessoa está passando? Você chega nessa pessoa e você não vai chegar já ali profetizando, né? Você vai chegar checando, né? Vamos supor que com o pastor Wesley, vamos supor que as meninas, né? Ou até ele mesmo, a relação à saúde dele, né? Ele está passando por uma situação difícil na saúde dele e Deus me deu uma palavra de conhecimento para a vida do pastor Wesley, que depois nós vamos explicar o que é palavra de sabedoria, né, pastor? Não sei se você separou. Sim, sim, sim. Palavra de sabedoria, conhecimento, dom da fé, revelação, essas coisas. Então, Deus me deu uma palavra de conhecimento pela vida do pastor Wesley. Ele está passando por isso, por isso e por isso. Eu vou chegar e falar, pastor Wesley, está acontecendo isso na sua vida? Tá. E isso também está acontecendo na sua vida? Você está passando por uma situação difícil? Você brigou com seus pais? Alguma coisa assim? Está acontecendo. Então, aquilo testificou. Quando vem os dons espirituais, isso quando testificou, ali o Espírito vai me falar também o que fazer. Ele vai entender. E aí a pessoa vai ver que é o próprio Deus falando com ela. Mas é assim com que é manifestado dentro de nós. Você tem que obedecer aquilo com que Deus está colocando dentro de você. Certa vez, o menino Samuel é muito conhecido, eu assisti até uma pregação do pastor esses dias muito forte sobre isso, que fala sobre o menino Samuel, com que ele morava no templo com Eli, que era o sacerdote. E aí, Deus chama Samuel para poder falar com ele. E aí ele vai até Eli ali umas 2 vezes ali até Eli, ele falou assim, ó, quando ele te chamar mais uma vez, fala, eis-me aqui, Senhor, fala que teu servo ouve. Deus chamou e ele falou. Então, é sempre assim, Deus ele está nos chamando, né? Ele sempre está nos provocando a algo. E é como nós vamos responder a isso. Então, ali, quando Deus chamou, o menino Samuel, ele respondeu, Senhor, eis-me aqui.
depois com que ele falou, eis-me aqui, ele sentiu que era Deus provocando a ele. Então o menino Samuel ele se tornou um dos maiores profetas. É tanto que eu estava vendo, depois de Samuel, aí mais para frente, não é coincidência, claro, que surgiu a escola dos judeus de profetas, mas foi através de Samuel. Então, a partir de nós, quando nós obedecemos a Deus, a partir quando nós obedecemos a esse chamado, reconhecemos essa voz de Deus, é realmente para mim fazer isso. Quando você manifesta os dons, você vai estar automaticamente ali despertando também os dons em outras pessoas. Através da sua vida, dos dons que é manifestado em você, vai vir para a edificação da igreja. Vai vir para a edificação das outras pessoas, porque a função do dom é essa, a edificação da igreja, a construção da igreja, a comunhão da igreja, o bem dos irmãos, o bem de profetizar, é o bem para todos, é a própria manifestação de Deus em nós. Então, através dos dons nas nossas vidas, vai ser destravado todo um despertar na igreja. Uau, é isso. Quando você entende isso, quando você compreende isso, você entende o porquê que o Espírito Santo ele veio até você. Ontem o Wellington ele falou algo poderoso que eu quero até repetir aqui. O Espírito Santo dentro da Trindade, ele é o executor da obra de Deus. É o executor do reino de Deus. Então o Espírito Santo, a gente tem que parar de taxar o Espírito Santo como somente aquele que nos emociona, somente aquele que traz o calor, a atmosfera, a ambientação. Não, o Espírito Santo é a pessoa de Deus dentro de nós, trabalhando pelo próprio reino de Deus. E como é que ele vai trabalhar? Entenda isso. Guarde o que eu vou te dizer. Imagine que nós somos o uniforme do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem o trabalho de expandir o reino de Deus e nós somos o uniforme a qual ele usa para poder trabalhar pelo reino de Deus. Então, quando o Espírito Santo ele me usa, quando você coloca um uniforme, não é para brincar, não é para passear. O uniforme ele representa uma colocação específica, que é o quê? Eu estou utilizando este uniforme porque eu estou empenhando um trabalho. Quando o Espírito Santo ele nos enche, quando o Espírito Santo ele vem com plenitude sobre a nossa vida, isso representa que Deus vai nos usar para a expansão do reino de Deus. Eu costumo dizer, todo chamado é individual, mas todo propósito é coletivo. Deus jamais, jamais irá trabalhar com individualismo. Eu gosto muito de uma frase que eu li esses dias, que Deus não comemora a vitória individual de ninguém. Guarde bem isso. Deus não comemora a vitória individual de ninguém. Se você venceu e ninguém mais venceu, você perdeu. Porque todo o propósito de Deus na nossa vida é um propósito coletivo. Seja para a nossa família, seja para o nosso bairro, seja para o nosso parceiro conjugal, independente. Todo o propósito de Deus de crescimento na nossa vida representa a vitória de mais alguém. Eu gosto sempre de dar exemplo de José. José só sobe a cadeira do Egito não é porque ele é somente um sonhador, mas é porque o povo de Deus estava passando fome. E para que o povo fosse abençoado, era necessário que alguém estivesse ali para representar este povo. Toda cadeira de governo que Deus te der, saiba que é porque existem pessoas precisando de você. Então o Espírito Santo, quando ele vem para nos usar, é para que nós possamos trabalhar por um propósito coletivo. Mas como que eu vou testemunhar o reino de Deus se eu não tenho capacidade para isso? Se eu sou carnal, se eu sou natural e se minhas limitações elas são ponderadas nas minhas características. Então começa a influência do Espírito Santo. É quando o Espírito Santo começa a se manifestar através de nós. E aí, de diferentes formas, ele vai se manifestar. Por isso que vai ter a classificação. Só para vocês entenderem, eu sei que é bastante informação, então por isso que eu peço até para vocês anotarem, existem 5 dons ministeriais, que vai ser dito lá em Efésios. Esses 5 dons ministeriais, só para eu não esquecer de nenhum, eu anotei aqui. São os apóstolos, são os profetas, são os evangelistas,
os pastores e os mestres. Então, existem 5 dons ministeriais: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. O mais engraçado em tudo isso, e quando eu prego sobre isso, eu sempre faço questão de enfatizar, é que Deus não chamou ninguém para ficar sentado. Deus não chamou ninguém para ficar assistindo o culto. Deus não chamou ninguém simplesmente para participar de uma reunião. Deus tem classificações ministeriais para toda a igreja. Uma igreja que foca só em um título, uma igreja que adora somente uma liderança, é uma igreja enferma. É uma igreja que não representa, não expressa o reino de Deus. Porque uma igreja saudável, e quando a gente pensa uma igreja saudável, eu não estou falando de uma igreja perfeita. Eu estou dizendo de uma igreja que tem como princípio a Bíblia e o reino de Deus. Quando você observa a igreja primitiva, você vai ver que a igreja primitiva ela tinha o costume de levantar grupos e líderes sobre estes grupos para que fossem exercitados os dons do Espírito. Então nós temos que entender que a igreja primitiva ela tinha o costume de exercitar os dons espirituais. Seja sincero, qual foi a última vez que você participou de um estudo sobre dons espirituais? Pelo contrário, nós temos tão pouca informação sobre isso, sendo que isso é a base fundamental de uma obra aqui na Terra para expandir o reino de Deus. Então, estes ministérios, estes dons ministeriais, por que eles existem? Porque cada um de nós estamos encaixados a respeito da nossa personalidade e da forma como nós nos comportamos, nós estamos encaixados em um dom ministerial. Uns foram chamados para ser apóstolo. O que é o apóstolo? É o visionário, é aquele que está à frente, é aquele que enxerga o trabalho, é aquele que abre as portas. Quem é o profeta? É aquele que profetiza, é aquele que dá a palavra que o apóstolo enxerga e que faz acontecer as coisas. Quem é o evangelista? Aquele que agrega ao trabalho. Quem é o mestre? Aquele que ensina. E quem é o pastor? Aquele que cuida. Então, cada ministério, ele tem o seu propósito. E aí, como que Deus, ele entrega esses ministérios e vai deixar as pessoas simplesmente lidarem com a situação dos ministérios com as suas características? Não é possível. Como é que eu vou exercitar uma obra que é de Deus se eu não tiver a capacidade de Deus? Aí é que entra o Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo vem, ele traz os dons espirituais para que estes dons ministeriais eles sejam exercidos com excelência para que toda a igreja venha crescer. Antes de eu entrar na questão dos dons, eu espero que eu não esteja sendo aqui meio derramando um monte de informação e não sendo claro. Acho que está ficando claro, né, Wellington? Bem claro. Qualquer coisa, se você perceber que eu estou meio que dislexo aí, dando muita informação, você me avisa, Wellington, por favor. Para mim tá bom. Tá tranquilo? Então, beleza. Vamos lá. Só antes de eu entrar na questão dos dons, deixa eu falar uma coisa para você. É até uma brincadeirinha que eu faço, tá? Tem muita gente, e eu convivo na igreja desde a minha adolescência. Eu sempre ouvi uma coisa que de um tempo para cá mexia muito comigo, né? Que é o seguinte: às vezes a gente pedia para alguém da igreja fazer algo, ou de repente a gente falava sobre algo com alguém, as pessoas falavam assim: ah, mas eu não sou obreiro, eu sou só membro. As pessoas têm o costume de falar isso. Ah, eu não vou me preocupar porque eu só sou membro. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando você diz que você é membro, você não entendeu a responsabilidade de ser membro. Imagina que uma parte do seu corpo, ela simplesmente olhe para você e fala assim: eu não estou nem aí para o funcionamento. Eu só sou um membro. Você não entendeu que você está ali participando de um corpo. E a sua ineficácia no trabalho vai prejudicar todo o corpo. Então não é função do pastor. A gente tem esse costume, né? Eu não estou aqui tirando o pastor de lado, pelo contrário. Mas a gente tem esse costume de achar que uma igreja só funciona com exercício pastoral, com o exercício dos cargos eclesiásticos, seja o presbitério, seja os obreiros, seja os diáconos, independente, sejam os levitas. A gente acha que quem carrega um título
eclesiástico é os que são responsáveis. Não, pelo contrário. A gente pode destacar aqui os principais membros de um corpo. Vamos lá, coração, cabeça, organismo, sistema nervoso. Beleza, tira eles e coloca numa mesa. Não vai funcionar, porque para o funcionamento do corpo, independente se um está mais em ascensão do que o outro, para o funcionamento do corpo é necessário o trabalho e a responsabilidade de todos os membros. Mas como é que eu vou ter essa responsabilidade se eu não entendo aonde eu estou encaixado? Entenda, quando Paulo ele vai falar sobre o corpo, e aí você vai ver também o salmista falando sobre isso, não tem como a mão querer ser o pé, não tem como o pé querer ser a mão, não tem como. Mas como que eu sou? Como que eu sei que eu sou a mão? Entendendo aonde eu estou encaixado. E aí entra o que o Wellington falou. Nós temos que buscar todos os dons. Preste atenção nisso. Nós temos que buscar todos os dons, todas as habilidades, todas as capacidades, porque nós somos embaixadores do reino de Deus. Porém, deixa eu falar uma coisa para você. O dom, guarde isso, ele vem a respeito da graça. O que eu quero dizer isso? O que eu quero dizer com isso para você? Deus só dá referente àquilo que ele entende que é necessário. Deus ele só vai te entregar um dom quando ele entende que você está apto para aquilo ali. Não tem a ver com o que você faz. Então não adianta você achar, não, eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou fazer e aí Deus vai me dar o dom. Não. Se ele entende que você ainda não está capacitado e essa capacidade é fé, não é o que faz, é o que crê, ele não irá derramar isso sobre você. Porque o dom, ele tem a ver com o exercício do crescimento e edificação da igreja. Não é para a vanglória. Não é para o seu próprio eu. Então, eu vou buscar aqui porque eu quero curar todo mundo, para que todo mundo veja que eu sei curar. Esquece. Ele não vai derramar sobre a sua vida, porque você vai estar usando isso para a sua própria vanglória e não para a edificação da igreja. Entenda, isso é muito claro sobre o nosso coração quando a gente observa Paulo ensinando a igreja sobre o desejo de buscar mais do Espírito. É para quê? Para a edificação da igreja. Qual é o fim? Edificação da igreja não é para ostentar, não é para minha vanglória, não é para que eu receba mais um título, até porque não tem nada a ver. Fuja, deixa eu falar uma coisa para você. Fuja de ambientes onde o seu dom é adorado. Vou falar de novo. Fuja de ambientes ou de amizades onde o seu dom é adorado. Porque o seu dom não deve ser adorado. O seu dom é uma ferramenta. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando o seu carro quebra, você pega a ferramenta e arruma o carro, você sobe na ferramenta e sai andando? Não. Você entra no carro e a ferramenta você guarda. O dom não deve ser adorado. Qual é o fim do dom? A edificação da igreja. O Senhor Deus. Nós temos que entender que todo dom ele aponta para o Senhor. Ele aponta para a obra de Deus, ele aponta para o reino de Deus. Por isso que o dom deve ser uma ferramenta e só. Se o Senhor me capacitou, glória a Deus. Se Ele vai me usar hoje com o dom de línguas, amém. Se amanhã Ele vai me usar com o dom de cura, tudo bem. Eu tenho que entender que dentro da necessidade da obra, o Senhor quer que eu esteja disposto a fazer a vontade dEle, a cumprir a vontade dEle. Beleza? Acho que deu para entender até aqui. Eu vou entrar um pouquinho agora na questão da especificação dos dons e o porquê deles, né? Bom, então vamos lá, pessoal. Acho que ficou claro. O pessoal tá botando fogo para subir aí. Acredito que tá claro para todo mundo, né? Bom, vamos lá. Porque eu vou conversando aqui, pessoal, e às vezes para mim faz muito sentido o que eu tô falando. Mas às vezes para você que tá me ouvindo fica um pouco confuso, não tem problema. A gente tá aqui para ensinar, beleza? Então vamos lá. Bom, o Wellington ele já falou sobre a questão acerca dos dons espirituais. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Eu vou ler aqui com vocês 1 Coríntios 12, tá bom, pessoal? Como o Wellington ele já deu ali uma breve introdução muito eficaz, eu já vou pular lá para os dons do Espírito, tá? No verso 6 diz assim, ó. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Lembra o que eu falei? Verso 8. Porque a um
pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. Ei, olha isso aqui. Paulo está falando, porque... tá claro, só difícil para escrever, tudo tão rápido. O que eu peço para vocês, eu faço isso, tá, pessoal? Então eu vou pedir para vocês fazerem o mesmo exercício que eu faço. Como a live vai ficar salva, depois você pega, assiste a live, vai pausando, voltando, para você ir anotando. Aqui eu tenho que ser até um pouco rápido, por conta do tempo que a gente tem. A gente só tem 1 hora e já está quase chegando aqui. Então, como eu tenho que explicar para vocês aqui bem breve, por isso que eu vou um pouquinho mais rápido. Beleza? Mas vai ficar salvo. Então, vamos lá. Verso 8. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria. Guarde isso daqui. Paulo falou, porque a um e não a todos. Ei, aprende, você está dentro de um corpo. Existem coisas que vão ser entregues a você, glória a Deus. E outras vão ser entregues ao Wellington, glória a Deus. Eu não posso olhar para o Wellington e falar, pô Deus, você deu tudo para o Wellington e esqueceu de mim. Não, porque se eu tenho essa visão é porque eu não entendi que eu faço parte de um propósito coletivo. Deus, ele não entrega tudo para mim, porque senão eu iria trabalhar sozinho. Deus entrega algo para mim, entrega algo para o Wellington, porque ele quer que a gente dê a mão e trabalhe junto. Propósito da igreja, é um propósito coletivo. Deixa eu falar uma coisa, respeite a unção que cada um tem. Respeite a unção que cada um tem. É muito corriqueiro acontecer de muitas das vezes você vê uma pessoa e você fala assim, caramba, olha como é que ele flui. Poxa, eu queria ser igual ele. Poxa, eu queria ter a unção que ele tem. Mas você não sabe o preço que ele pagou, você não sabe a busca que ele teve, você não sabe a renúncia que ele teve. Então, querer ter os resultados dele é ignorar o processo que ele viveu. Então, você tem que entender o processo que Deus está fazendo com você e respeitar. Eu gosto muito de uma frase que diz assim, ó, você atrai a unção que você respeita. E quando você respeita aquela unção, você dá liberdade para o teu coração aprender com aquela unção. Então, Paulo aqui, ele está sendo muito usado por Deus nas entrelinhas e ele diz, ó, a um. Ele não está falando a todos, ele está dizendo a um. Então, entenda o tempo. Vai ter tempo que Deus vai te usar com dom de cura. Vai ter tempo que Deus vai te usar com dom de conhecimento. Vai ter tempo que Deus vai te usar sempre com dom de conhecimento. Mas vai ter momento que ele vai te usar com dom de cura. Entenda o mover do Espírito. Esteja sensível. Não tente controlar o Espírito Santo. O Espírito Santo não é o teu servo. Ele é o teu Deus. Isso é muito forte. Vamos lá. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. Então é pelo Espírito que a gente recebe o dom. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé. A outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. O Espírito é o mesmo. E a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Preste atenção. É como ele quer, é como ele deseja, não é da forma que você quer, não é da forma que você deseja, é do jeito que ele quer, é da forma que ele quer. Lembra, foi ontem, eu acho, foi ontem mesmo, ontem a gente falava sobre os atributos do Espírito, lembra que eu disse que o Espírito Santo proibiu Paulo de pregar? Se a gente for levar isso na ponta da caneta, pô, é o Espírito Santo, é pregação, é expansão do reino. Como assim o Espírito Santo não quer que pregue? Ele faz conforme ele deseja. Naquele momento o Espírito Santo impediu Paulo de pregar. O que é importante você entender e por que eu estou enfatizando isso? Porque eu quero que você entenda que por mais que você busque, e tem que buscar, os dons não tem a ver com superioridade de um dom para outro, mas é aonde você flui mais. Você tem que buscar? Sim. Porém, entenda, Deus vai te usar como Ele deseja, como Ele quer, na sensibilidade do seu espírito, testificando, como Wellington disse, com o Espírito de Deus. Beleza? Vamos lá. Eu vou abrir aqui o meu esboço, eu já preguei sobre isso algumas vezes, eu tenho um esboço acerca dos dons. Eu vou tentar fazer uma leitura um pouco rápida, tá bom, pessoal? Mas eu vou enfatizando, ok? Então vamos lá.
Os dons, eles são 9. São 9 dons. Estes 9 dons, assim como o fruto também tem 9 frutos, os dons, eles são repartidos em 3 classes. Beleza? Então, se você estiver anotando, faz aí. 9 dons do Espírito, 3 classes. Primeira classe, os dons verbais. Então, dons verbais, dons de fala. São os dons que são relacionados à fala. São dons cujo o principal meio de manifestação é através da boca de quem está sendo usado. Convém lembrar que as pessoas que são usadas nesses dons não ficam como que fora de si, mas mantêm plena consciência do que estão falando ou fazendo. Estes dons são variedade de línguas, né, que é o dom de línguas, interpretação das línguas e o dom de profecia. A gente já vai explicar o porquê que dom de profecia está aqui. Mas são os 3. Então, dom de línguas, dom de profecia e interpretação de línguas. São os dons verbais. Segunda classe, dons de conhecimento, de saber. São os dons relacionados à sabedoria de Deus. Através dele, temos um pequeno vislumbre da sabedoria de Deus. Então, é derramada o saber de Deus em nós. E estes dons são palavras de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito. Então, esta é a classe dos dons de saber. Então, palavra de sabedoria é a palavra que orienta. Eu já vou falar sobre cada um de forma mais específica. Então, palavra de sabedoria, a palavra da sabedoria de Deus que orienta, etc. Orientação. Palavra de conhecimento é um relato pessoal daquilo que está acontecendo com você. Eu não sei, é como o Elton até disse, né? É aquela palavra que vem, que fala sobre toda a sua vida, que testifica todo o seu coração e a pessoa não teve nenhum contato com você. Deixa eu falar uma coisa, não existe dom de revelação, tá? A gente tem um costume de falar isso, Deus me revelou, e etc. Pode se falar? Pode, mas se a gente for levar para a Bíblia mesmo, a gente tem que entender que esse dom da revelação ele tem um nome, e esse nome é palavra de conhecimento. Tá? A gente acaba tendo essa cultura, e é uma cultura gospel, né? Que foi colocada em nós, não, o dom da revelação, eu tenho o dom da revelação, porque Deus me revela. Na verdade, não é uma revelação, porque revelação tem a ver com ver. Não é algo que você vê, é algo que você conhece no seu coração. É uma palavra de conhecimento que você ouve sobre aquela pessoa, tá? Mas não tem problema, eu só estou trazendo aqui uma questão mais bíblica, tá? Para que você venha entender, porque às vezes você vê, que nem o Wellington mesmo falou diversas vezes aí, palavra de conhecimento, você vê eu aqui falando, nós estamos falando deste dom que o pessoal costuma chamar aí de revelação, tá? Então, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito, tá? Discernimento de espírito, é saber como que está a questão espiritual da pessoa. A gente já vai falar sobre cada um. Terceira classe, dons de poder. E aqui estão manifestados aqueles que expressam a onipotência de Deus, né? Que são os dons da fé, o dom da fé, os dons de curar, e ó, eu não disse dom de curar, os dons de curar, e o dom de operação de maravilhas. Então a gente tem os dons verbais, que são eles. Deu um branco aqui. Dom de línguas, interpretação de línguas e profecia. Dons de sabedoria, né? Dons de saber, palavras de sabedoria, palavras de conhecimento e discernimento de espírito. E o dom de poder, que é o dom da fé, os dons de curar e o dom da maravilha de Deus, tá? Operação de maravilhas. Bom, essas são as 3 classes, beleza? Então vamos recapitular rapidinho. Dons verbais, dom de línguas, interpretação de línguas e palavra de profecia, né? O dom de profecia. Segunda classe, os dons de saber, conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espírito. Terceira classe, dons de poder, é o dom da fé, dons de cura e o dom de operação de maravilhas. Ok? Tá certo aí, Wellington? Tranquilo? Certo. É isso. Então vamos lá. Então vamos começar pela primeira classe, tá? Que é os dons verbais.
Os dons verbais, eles são... Então vamos falar primeiro do dom de línguas. Diferente das línguas para edificação, recebidas no batismo, isso daqui a gente já entende. O que eu quero que você entenda é isso daqui, ó. As mensagens em línguas, mediante esse dom, devem ser aquelas a qual irá edificar o seu condicionamento espiritual para o trabalho do reino. Preste atenção nisso aqui. O dom em línguas, o falar em línguas, é uma edificação a si mesmo. Mas não é para você entender que este olhar é um olhar individualista, mas é para que você possa servir ao próximo. É um condicionamento do seu eu para que você possa servir o próximo. Eu não quero entrar aqui nessa questão, até porque é uma questão que a gente até pode trazer um estudo depois. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Todos que falam em línguas são batizados, mas nem todos que são batizados falam em línguas. O dom em línguas é sim uma prova de que você foi batizado. Ok. Mas existem pessoas que foram batizadas e não exercem o dom em línguas. O batismo do Espírito Santo não é e não está limitado a um dom, seja ele qual for. Nós temos o péssimo costume de achar que só quem fala em línguas tem o batismo do Espírito Santo. Qual é o problema disso? O problema é que você começa a negar algo que você já recebeu, que é o Espírito Santo. Qual é o problema de eu achar que se eu não falo em línguas eu não sou batizado? Eu começo a negar algo que eu já recebi. Qual que é o caminho disso? Eu nunca vou exercer o ministério de Deus na minha vida. Então é lógico que você tem que buscar o dom em línguas, porque se ele edifica a si mesmo, sem o dom em línguas você não vai ter uma edificação espiritual. Agora não se prenda a achar que porque você não fala em línguas você não é batizado. Pelo contrário, você já recebeu o batismo do Espírito Santo, que foi derramado por Cristo Jesus a nós. Você não foi desprezado por Cristo. Você recebe o batismo do Espírito Santo quando você recebe o entendimento da palavra de Deus e crê, exerce a sua fé. Então, o batismo do Espírito Santo, ele traz para você este entendimento. Todos que falam em línguas são batizados, mas nem todos que são batizados falam em línguas. Então coloca isso no teu coração. Agora, não é para você olhar e falar, o pastor falou que eu sou batizado sim, eu só não falo em línguas. Tá, que dom você exerce? Então você tem que entender. Eu não estou te dando aqui uma margem para você se acomodar. O que eu estou querendo ensinar é que você não pode se prender a achar que o dom em línguas é a única forma de provar que você é batizado. Eu acho que o Hélito também deve conhecer, eu conheço pessoas que não falam em línguas, mas que manifestam dons espirituais. Eu conheço, estou falando de pessoas que eu conheço, que manifestam outros dons, até de profecia, mas que não falam em línguas. Eu vi aqui, eu parei para ler. Eu fui batizado e só após um tempo que eu comecei a ter o dom em línguas. É isso, tá bom? O receber do batismo do Espírito Santo é receber o entendimento de Cristo Jesus. Vamos lá. Ixi, desligou aqui meu... Só espera um pouquinho aí, que desligou meu celular. Eu vou ter que pegar a Bíblia, voltar a ser raiz aqui. Montar para a Bíblia. Meu esboço estava lá, mas eu creio que eu tenho aqui. 1 Coríntios 12, estou correndo porque o horário já está vencendo já. Enquanto eu estou abrindo aqui, pessoal, e aí, como que tá para vocês? Wellington, se tiver alguma coisa para pontuar, pontua aí. Não, é isso mesmo. Você tá falando, o que você falou estava marcado aqui, tinha adiantado também. Beleza. 1 Coríntios 12, vamos lá. Então, porque eu estava falando, é que eu estava dividindo por classe, né? Então vamos manter a classe. A classe verbal, que é primeiro dom em línguas, segundo, interpretação das línguas. Isso daqui é um tema muito debatido, porque algumas igrejas tradicionais, elas não permitem que o orador, ou pastor, ou diácono, ou presbítero, ele fale em línguas perante as pessoas se não houver um intérprete. Isso é um costume de uma igreja, isso é o costume de algumas denominações. Não é uma regra, entenda bem, para outras denominações. Por Paulo e pela Bíblia, exige uma interpretação.
Por que exige uma interpretação? Porque se o dom em línguas é para edificar a si mesmo, se eu falo para o Wellington e não tenho um intérprete, ele vai ficar confuso. Então, para não houver confusão, para não ter confusão, para não ter escândalo da fé, é necessário um intérprete. Isso é um dom. Eu vou contar uma experiência que já aconteceu comigo, tá? Um dia eu estava orando na igreja e o meu costume é pentecostal. E por ter um costume pentecostal, eu oro em línguas, às vezes nas orações. Porque não deixa de ser uma oração pessoal ali que eu estou fazendo também a Deus. E existem igrejas que eles não acreditam nisso, tá, pessoal? Existem igrejas que eles dizem que o pastor só pode falar em línguas se houver um intérprete. Porque aquelas línguas estão sendo expostas para a igreja e a igreja pode ficar confusa e etc. E eu creio um pouco diferente. Eu creio também que o pastor pode falar em línguas perante o povo, como o povo também pode falar perante o pastor. Mas já aconteceu comigo, na igreja, eu estar orando e falar em línguas. E aí uma pessoa chegar em mim e falar assim, ô pastor, aquela hora lá que o senhor falou, depois da oração, eu recebi, viu, que o senhor falou para mim da questão de um emprego. Ele falou que eu disse sobre uma função do emprego. E eu falei assim, cara, eu não lembro disso, eu não orei sobre isso. Ele falou, orou, pastor. Foi até depois que você cantou a música, pastor, o senhor ficou falando. Não, porque olha, lá no seu setor, etc, etc. E eu não lembro disso. E eu falei para ele, eu falei, rapaz, eu não orei sobre isso. Depois eu até fui nos meninos do louvor e eu perguntei para eles, né? Eu falei, vocês ouviram eu falando sobre isso? Ninguém ouviu. E aí eu pensando em casa, depois eu lembrei que depois da oração, depois do louvor, eu entrei ali em dom de línguas e comecei a profetizar em línguas. Então, ele no dom da interpretação, Deus fez com que ele entendesse aquela oração. E aquilo foi uma resposta para ele. Então, interpretação de línguas nada mais é do que traduzir aquilo que está sendo dito. Beleza? Acho que não tem tanto o que falar sobre isso, tá? O que eu posso falar mais sobre isso são as doutrinas. E aí não é um assunto de hoje. Vamos lá? Terceiro, profecia. Eu queria falar da profecia aqui, mas vai tomar muito tempo. Mas só para você entender. Profecia não é você achar que você é dono da palavra. O dom de profecia é algo que Deus usa você para falar sobre a palavra para uma determinada pessoa dentro de um determinado assunto. Existem muitas pessoas hoje que elas usam isso como já aconteceu. O Wellington acho que estava até comigo, não lembro. Não sei se foi na casa do Wellington. Foi em alguma casa, me lembrei, foi numa casa no Embu-Guaçu. Eu estava numa casa, tinha alguém comigo, eu não lembro, era algum obreiro, e aí a pessoa, eu estava sem aliança, tá? Eu tenho um pouco de alergia com algumas coisas, eu tô de relógio aqui, mas eu tiro tudo quando eu vou dormir, essas coisas, eu não gosto muito de utilizar. E aí nesse dia, eu não sei o que aconteceu com a minha aliança, eu estava sem aliança. E aí quando eu cheguei na casa, depois da oração, tinha um pessoal de uma igreja um pouco mais pentecostal, e aí a pastora que estava com... Era um pastor. E aí tinha uma diaconisa e tinha um pastor. E o pastor orou e tal. Aí depois a diaconisa chegou e falou para a irmã. Falou, Deus está querendo que eu profetize algo aqui. E ela falou, tudo bem, pode profetizar. E aí ela falou assim, Deus manda te avisar que Deus está preparando uma moça muito especial para você. E naquele momento, eu fiquei tão constrangido porque eu não queria escandalizar. Só que tanto eu quanto a irmã sabemos que somos casados. Sabia que eu sou casado. Então, no momento, eu olhei para ela e falei assim, querida, Deus é tão bom que já preparou e já está lá em casa e eu já estou casado com ela. E aí o pessoal riu, só que eu percebi que a moça ficou sem graça. Então, tem muitas pessoas que elas acabam achando que isso daqui é uma condição dela falar o que quiser e aquilo ser como profecia. Gente, eu dei uma travada aqui, porque deu 1 minuto agora. Tem 1 minuto e 40 para acabar. Eu sei que o assunto é grande, o assunto é extenso, e a gente acaba... Aí eu fui em um casamento, senhor... eu lembro disso, eu contei já sobre isso daí. Pessoal, e aí, o que a gente faz? Vamos voltar então amanhã, às 9 horas? Ou a gente segue hoje? Vai acabar, tem 1 minuto para finalizar a live. O que você acha, Wellington?
Ah, o pessoal tá gostando muito aí, eu acho que poderia encerrar hoje, né? Encerra hoje? É, encerra hoje. Ou E podemos aí eu voltar. volto no... A gente volta numa próxima live? É, Então, beleza. Estamos aí, pastor. Então, beleza, pessoal. Essa live vai ficar salva. Eu vou finalizar essa daqui e eu já entro em uma próxima live, tá bom? Então, ó, já pondera aí, já anota tudo aí. Volto agora já. Vou encerrar e eu volto para a segunda live. Fica com a gente, pessoal. Deus abençoe. Já volto.